Então, nós temos motivos muito grandes de estarmos preocupados com essa instabilidade. E se nós, senador, eu só desejo, como Vossa Excelência disse muito bom, seria muito melhor se nós dormíssemos e acordássemos sempre com a mesma lei. Lamentavelmente, o que nós estamos tendo é certos pesadelos. Certos não são soluços, são medos, são preocupações e tensões, porque nunca como agora se viu até uma hostilidade aos magistrados. Não é uma situação boa, não é uma situação confortável. Nós temos que ter, pelas autoridades, o respeito que as autoridades merecem. E é exatamente nessa medida que eu venho com todo o equilíbrio, com toda a responsabilidade, senador Guaraci. É exatamente essa minha preocupação. Temos que dar estabilidade, temos que acreditar, não podemos misturar ideologia com a interpretação da lei, não podemos misturar o nosso voluntarismo ou a nossa vontade pessoal e individual ao interesse coletivo e nacional. O país é maior que nós. O país precisa de todos e precisa de responsabilidade de todos. Desta casa, que é uma casa legislativa, ou Casa da República, porque representa a Federação, do Supremo Tribunal Federal, da Justiça, do sistema jurídico brasileiro, em todas as instâncias, do Ministério Público em todas as instâncias, da Polícia Federal, de todos os instrumentos legais do sistema jurídico brasileiro. Nós vivemos numa democracia e essa democracia, para ser quanto mais consolidada, precisa que as suas instituições tenham um equilíbrio de relacionamento, a equipotência dos poderes, judiciário, legislativo e executivo. Se esse equilíbrio morrer, senador, ou se ele ficar capenga, será um desserviço à democracia e nós, aí sim, estaremos correndo risco. Esse é o maior risco que nós corremos. Não o risco de outras conspirações que se fazem, mas esse é um risco que a mim, como cidadã e como parlamentar que estou encerrando o mandato, me atemoriza. Exatamente porque é nesse ponto de segurança jurídica que reside a confiança de quem quer investir mais no Brasil para gerar riqueza, gerar renda e desenvolvimento. Da situação de instabilidade jurídica, insegurança jurídica e insegurança institucional. Que a democracia se fortalece cada vez mais exatamente no equilíbrio entre judiciário, legislativo e executivo. Quando há um desequilíbrio, um poder se sobrepõe a outro, como aconteceu em relação à Suprema Corte e esta Casa, ou ao poder legislativo, ou executivo, melhor dizendo, nós estamos criando uma insegurança jurídica inaceitável. Senadora, eu antes concedo a parte, porque já levantou meu presidente, ao senador Cristóvão Buarque, mas como ele está ali já falando sobre essa questão da insegurança, eu fico muito grato também de ouvir Vossa Excelência sempre judiciosamente manifestando as suas palavras, pelo respeito ao senador Cristóvão também, que havia já manifestado anteriormente. Senadora Ana Amélia, eu fico feliz de estar participando já do seu primeiro discurso de campanha. Vai ser muito prazeroso e honroso, senador. 22. O Rio Grande, o magistério, a educação do Rio Grande gosta muito do senhor. O senhor sabe disso. E a senhora está trazendo uma bandeira fundamental, a estabilidade nas instituições. Não há democracia plena com instituições que funcionam na base de sustos, suspiros, vontades individuais, nem de presidente, nem de juiz. Todo o processo exige uma estabilidade que as pessoas não se surpreendam. Ontem, como a senhora disse... Não se assustem. Não se assustem. Ontem, como a senhora disse, não foi um susto, foram diversos sustos. Agora, a senhora lembrou bem, isso não é apenas um susto para nós que ficamos inseguros onde estamos. Por exemplo, de repente, com uma canetada, poder liberar 169 mil pessoas, tanto condenados por crimes de colarinho branco, corrupção, como estupradores, bandidos e etc. Pois bem, lá fora a repercussão pode ser até maior. Porque aqui tem um susto um dia contra, no outro dia tem um susto a favor. Lá fora o susto contra fica, porque as pessoas ficam pensando, será que esse país é sério? Ou se eu for agora investir lá, amanhã as leis mudam. Então, eu quero dizer que a senhora tem uma bela bandeira de luta.
a estabilidade de nossas instituições jurídicas. Podemos ir dormir com a lei, acordarmos com a mesma lei e no outro dia dormirmos outra vez com a mesma lei, sem que ela esteja de acordo com a vontade de um juiz. Aí diz, mas de acordo com a vontade do Congresso? O Congresso leva anos para mudar uma lei. São comissões, debates, votações, e no fim se decide, porque as leis também têm que mudar, mas não a critério de um soberano. Seja um soberano que chegou ali com voto, um presidente, seja um soberano togado. Não dá para a gente viver com base nas togas, como também não nas batinas, que é outra forma perigosa daqui para frente de estarmos subordinados à vontade de líderes religiosos. Nem togas, nem batinas, nem fardas. Quem deve mandar no país são os civis, que são todos. Até porque os fardados usam roupa civil de vez em quando. São os civis. E nós aqui representamos. É preciso reconhecer que às vezes não estamos representando bem. Às vezes os juízes decidem porque deixamos falhas e brechas nas leis. E aí eles interpretam como lhes parece melhor. É triste essa crise de instabilidade que a gente tem. Alguém me perguntou do exterior, vocês estão em crise de estabilidade democrática? Eu digo, não. E de instabilidade jurídica temos. Aí ele disse, essa pessoa, é quase que a mesma coisa. A instabilidade jurídica é uma forma de instabilidade democrática. Por isso, a senhora tem uma bela bandeira com a qual está encerrando esse mandato, no último dia, no último momento, só faltam que eu saiba o senador Wellington e eu para falar. Então, a senhora está encerrando bem esse mandato e está iniciando bem a campanha para o próximo. Muito obrigada, senador Cristóvão. E eu espero que tenha muito sucesso nessa campanha para o seu próximo mandato. Muito obrigada, senador Cristóvão. De fato, me preocupa exatamente por conviver muito, ter viajado a convite de governos do Japão, ter viajado aos Estados Unidos, ter viajado a Taiwan, ter viajado a vários países, ter viajado à Argentina, ter convivido dentro do Mercosul, que então, um vizinho nosso, né, meu estado faz a maior fronteira com a Argentina, é o único estado brasileiro que tem fronteira com o Uruguai. Então, ao conviver ao Paraguai também, um país que nós temos uma relação, o embaixador Cáceres está se despedindo, vai para a sua missão nos Estados Unidos, em Washington. Então, nós temos motivos muito grandes de estarmos preocupados com essa instabilidade. E se nós, senadores, eu só desejo, como Vossa Excelência disse muito bom, seria muito melhor se nós dormíssemos e acordássemos sempre com a mesma lei. Lamentavelmente, o que nós estamos tendo é certos pesadelos. Certos não são soluços, são medos, são preocupações e tensões. Porque nunca como agora se viu até uma hostilidade aos magistrados. Não é uma situação boa, não é uma situação confortável. Nós temos que ter, pelas autoridades, o respeito que as autoridades merecem. E é exatamente nessa medida que eu venho com todo o equilíbrio, com toda a responsabilidade, senador Guaraci. É exatamente essa minha preocupação. Temos que dar estabilidade, temos que acreditar, não podemos misturar ideologia com a interpretação da lei, não podemos misturar o nosso voluntarismo ou a nossa vontade pessoal e individual ao interesse coletivo e nacional. O país é maior que nós. O país precisa de todos e precisa de responsabilidade de todos. Desta casa, que é uma casa legislativa, ou Casa da República, porque representa a Federação, do Supremo Tribunal Federal, da Justiça, do sistema jurídico brasileiro, em todas as instâncias, do Ministério Público em todas as instâncias, da Polícia Federal, de todos os instrumentos legais do sistema jurídico brasileiro. Nós vivemos numa democracia e essa democracia, para ser quanto mais consolidada, precisa que as suas instituições tenham um equilíbrio de relacionamento, a equipotência dos poderes, judiciário, legislativo e executivo.
se esse equilíbrio morrer, senador, ou se ele ficar capenga, será um desserviço à democracia e nós, aí sim, estaremos correndo risco. Esse é o maior risco que nós corremos. Não o risco de outras conspirações que se fazem, mas esse é um risco que a mim, como cidadã e como parlamentar que estou encerrando o mandato, me atemoriza. Exatamente porque é nesse ponto de segurança jurídica que reside a confiança de quem quer investir mais no Brasil para gerar riqueza, gerar renda e desenvolvimento. Então, agora eu, encerrando, queria muito, muito ouvir as suas palavras, meu caro presidente dessa sessão. Senadora Ana Amélia, eu me lembro, na década de 60, o mega investidor Daniel Ludwig, ele queria muito investir no Brasil, mas tinha medo, porque o Brasil, naqueles anos conturbados, desde 50 até 64, não dava segurança jurídica para ninguém. Então Daniel Ludwig queria investir na América do Sul, queria investir precisamente no Brasil, mas estava contido pela insegurança de Estado e insegurança jurídica. Aí entrou um conterrâneo seu na história, entrou Luiz Fernando Cirne Lima, que eu acho que a senhora o conheceu. Muito. Que foi ministro da Agricultura, eu acho que de 69 a 73, no governo de Emílio Garrastazu Médici, outro gaúcho, né? E o Cirne Lima telefona para Daniel Ludwig e convidando para vir investir no Brasil. Então, disse, mas eu posso investir? Há segurança jurídica? Ele disse, agora o Brasil tem segurança jurídica para isso. Pode vir, Mr. Daniel, pode vir investir no Brasil, que há segurança jurídica. Isso foi nos anos 60. Daniel Ludwig veio e investiu no Brasil. Na década de 60 a 70, investiu 5 bilhões de dólares. Mas por quê? Encontrou segurança jurídica. Isso daí, ele começou a produzir a celulose branqueada, de maior qualidade no mundo. Mas ele veio investir. Por quê, senadora? Porque havia segurança jurídica. Ninguém vem para um país onde não haja segurança jurídica, onde não haja segurança de Estado. Então, isso foi um conterrâneo seu que disse as palavras, agora há segurança jurídica. Muito obrigada, senador Guaraci. Eu, a propósito, lembro do meu grande amigo, que eu admiro muito, ex-ministro também a essa época, Antônio Delfim Neto, um emérito professor de economia, conhecido e um respeitado mestre da ciência econômica. E ele falando sobre o Brasil, e eu acho que essa frase dele é muito emblemática para representar os momentos que estamos vivendo. No Brasil, até o passado é imprevisível. Então, eu acho que isso tem o significado dessa imprevisibilidade que estamos vivendo nesse momento. Mas que é preciso que os líderes do Congresso Nacional, da Suprema Corte, do Poder Executivo, Presidente da República, tenham a consciência de cada um cumprir o seu dever e assumir as responsabilidades. E a cada vez que usar a caneta, pensar nas consequências que esse gesto, seja uma liminar, seja um decreto ou seja uma lei, terão não só sobre a vida do cidadão, mas sobretudo sobre a confiança da sociedade brasileira e a confiança de quem quer trazer mais recursos para o nosso país. Muito obrigado. Senadora Ana Amélia, por favor, eu gostaria também aqui de poder fazer uma parte, a Vossa Excelência. Que bom, obrigada, senador. Mas muito mais um reconhecimento pelo seu trabalho aqui nessa casa. Eu que fui presidido por Vossa Excelência na Comissão de Agricultura, o seu estado, o estado do Rio Grande do Sul, é um estado que nós, mato-grossenses, reconhecemos o papel de todos que para lá foram, e a gente lá chama todos os sulistas, seja catarinense, rio-grandense, paranaense, como os gaúchos, né? E que também Mato Grosso teve o seu papel do desenvolvimento em algumas fases, primeiro os bandeirantes, a procura do ouro, depois os garimpeiros nordestinos do diamante, e depois vieram os sulistas para desbravar o cerrado. E aí os seus conterrâneos hoje desempenham um papel extremamente importante na tecnologia,
no Mato Grosso, um estado que se modernizou muito, dado aos programas que foram criados desde a época de Dante de Oliveira, que foi estimulado pelos produtores rurais do Rio Grande do Sul, pequenos proprietários lá do Rio Grande do Sul que foram para Mato Grosso e se transformaram hoje em grandes produtores. E também pela criatividade, no caso Rondonópolis, na minha cidade, temos lá a Fundação Mato Grosso, que foi uma engenharia tecnológica pela inteligência dessas pessoas que para lá foram. E Vossa Excelência também esteve conosco lá no Parque de Exposição de Rondonópolis, né, como presidente da Comissão de Agricultura, fazendo a integração de todo esse trabalho, que Mato Grosso hoje é um estado com 900 mil quilômetros quadrados. O estado tem uma população pequena, portanto, temos capacidade de abrigar brasileiros de todos esses recantos e aumentar a nossa produção com a capacidade de produtividade gerada por essas pesquisas que estão sendo desenvolvidas ao longo do tempo. Mas também destacar o papel de Vossa Excelência aqui comigo na área de defender o FEX, que é o Fundo de Compensação das Exportações. Todos os anos, né, sempre foi uma luta para ter aprovado. E no caso, o Mato Grosso, como o Rio Grande do Sul, depende muito, porque nós fazemos um esforço muito grande na exportação das nossas matérias-primas, os produtos agropecuários, principalmente as commodities agrícolas e os manufaturados. E nós tivemos a oportunidade também de relatar aqui esse projeto que faz com que possamos melhorar a questão do Fundo de Compensação das Exportações, oriundo da Lei Candir. Defendemos, como Vossa Excelência também defende, que exportar imposto não é o melhor caminho, mas o governo federal precisa ter atenção com esses estados brasileiros que produzem e ajudam a balança comercial brasileira a ser positiva. E o produtor rural, sem dúvida nenhuma, e aí eu quero deixar bem claro, como sempre defendemos, e Vossa Excelência sempre foi firme na Comissão de Agricultura, defender o pequeno, o médio, o grande, né? Então essa questão da Lei Candir, e eu penso que representa praticamente uma reforma tributária, se a gente aprovar realmente e for sancionada aquilo que votamos aqui no Senado, no Congresso Nacional. E hoje, para mim, nesse aspecto, é um dia até um tanto frustrante, porque nós votamos mais uma vez os recursos do FEX esse ano, o Senado fez a sua parte, e infelizmente não chegou na Câmara. Ontem à meia-noite era o último prazo e esperávamos, e ainda vou esperar, a esperança é a última que morre, para que o presidente da República possa editar uma medida provisória. O Rio Grande do Sul precisa muito, Mato Grosso precisa muito, Goiás precisa, todos os estados produtores, Tocantins, esse recurso é fundamental para os governos do estado e também para as prefeituras, já que as prefeituras recebem 25% desse recurso. Então eu estou falando isso porque Vossa Excelência sempre foi atuante, é uma jornalista competente, uma pessoa que tem aqui atuação nessa casa de uma forma muito dinâmica em todas as áreas. E, olha, eu fiquei até bastante surpreso, primeiro, de Vossa Excelência deixar uma eleição certa como senadora da República, né? E foi candidata a vice-presidente da República, mas cumpriu o seu papel também. E após o primeiro turno, Vossa Excelência continuou, né, também defendendo para que tivéssemos eleições limpas, onde que, acima de tudo, o eleitor brasileiro, o cidadão, pudesse exercer a sua verdadeira cidadania. E aqui também, várias vezes ouvi discurso de Vossa Excelência, acabou as eleições, terminou depois do segundo turno, terminou as eleições, está definido, vamos ajudar o Brasil, né? Porque esta crise que vivemos nesse mandato, onde tivemos acumulado uma crise política e uma crise econômica ao mesmo tempo, e eu sempre tenho dito que a crise política é que vai resolver a crise econômica. Se o próximo governo possa entrar com uma das melhores boas intenções e não tiver o apoio político, não tiver um Congresso Nacional voltado para não só votar as leis, mas para apoiar também aquilo que precisa ser feito de avanço no Brasil. Por isso é que eu deixo aqui agora o sentimento da ausência de Vossa Excelência, né, nesta casa, com a sua experiência, com a combatividade, com discursos sempre muito lúcidos, né, discursos sempre bem concatenados com as ideias, mas também com propostas que sempre foram propostas no sentido de ajudar o Brasil. Então,
Mas eu tenho certeza que político não se despede. Eu vi ontem aqui, político não se despede. E Vossa Excelência, com a sua trajetória, com a sua experiência, estará presente aqui também em Brasília, estará presente nas decisões desse país. Então, em nome de todo o Congresso Nacional, aqui dos companheiros senadores, que eu gostaria aqui, principalmente em nome do meu Estado também, reconhecer o trabalho que Vossa Excelência fez, principalmente frente à Comissão de Agricultura. Então, quem ganhou? Quem ganhou é o Brasil. Eu tenho certeza que o Brasil precisa muito ainda dessa inteligência, da sua competência e da sua força. E eu percebo que parece que nos últimos, logo após as eleições, a senhora se entusiasmou mais, como se quem tivesse sido a vitoriosa, quem ganhou as eleições. E é por isso que eu quero aqui trazer esse entusiasmo de ver uma pessoa que ganhar as eleições, eu acho que a responsabilidade é maior. Quem perde, né, tem que ter exatamente, olha, estou aqui cumprindo o meu papel, e eu fui candidato a governador também, e nunca fui de fazer oposição por oposição. Temos que fazer uma oposição de construção, que é o que eu vejo que Vossa Excelência fez e está fazendo aqui. Eu desejo muita saúde, muita felicidade, que Deus continue te iluminando, que possa ter um grande Natal e que não abandone nós aqui. Nós precisamos muito da presença de Vossa Excelência aqui, nos iluminando e trazendo as boas contribuições. Muito obrigado. Muito obrigada, senador Wellington Fagundes. Eu quero lhe agradecer imensamente essas referências confortadoras e encorajadoras, estimulantes e tão generosas. Dizer que eu tive muita honra de conhecer o seu estado como jornalista. Lucas do Rio Verde, via uma plateia lá, metade estava com a camiseta do Inter e a metade estava com a camiseta do Grêmio. Fiquei impressionado naquela época. Depois, como senadora, fui a Rondonópolis, fui a Cuiabá. A bancada do Mato Grosso me impressionou pelo seu talento, pelo seu envolvimento, com temas com muita afinidade comigo, pelo setor agropecuário e por eu ter presidido a Comissão de Agricultura. Senador Blairo Maggi, que brilhantemente comandou o Ministério da Agricultura e comanda até agora. O senador Cidinho Santos, também, lá de Rondonópolis. Vossa Excelência de Rondonópolis, ligado nas suas atividades empresariais com o setor. Senador José Medeiros. Então, uma bancada extraordinária. Por aqui passou também o ex-governador, o atual governador Pedro Taques. Então, eu tive essa convivência e um grande respeito. Quero dizer sobre a Lei Candir, eu acho injusto que a União, a prima rica da Federação, cobre, eu diria, draconianamente no acordo da dívida com os estados, quando os estados exportadores, como o seu Mato Grosso ou o meu Rio Grande, têm créditos com a União procedente da Lei Candir. Uma coisa racional seria um acerto de contas entre o crédito que nós temos com o que nós devemos no acordo da dívida. Por que não se faz esse acerto de contas contábil que seja, sem despender recursos, e aí já aliviaria aquilo que o Estado mensalmente tem que mandar? Por uma liminar do ministro Marco Aurélio, essa matéria está em exame pelo Supremo Tribunal Federal. Então, é uma matéria que temos que resolver dentro do processo. E essa é a Casa da Federação. Parabéns pelo seu trabalho que vem fazendo, vem realizando, senador Wellington, e como Vossa Excelência disse, muita gente me olha, o senhor foi a primeira pessoa que disse, mas você está se comportando como se tivesse ganho a eleição. Acontece que eu entendo, senador, que quando você toma uma atitude consciente, com o dever cumprido, como eu tomei, abrindo mão, ninguém abre mão do poder certo pelo poder incerto. Eu fiz isso pelo país. Eu fiz isso pelo país, tenho a consciência tranquila. Então, o que aparentemente para alguns pode ser uma derrota, o meu sentimento é de uma vitória. Porque eu saio desta casa pela mesma porta que entrei, pela porta da frente. E da mesma forma que eu cheguei aqui, senador Wellington, de ficha limpa. E saio ficha limpa. E com a convivência de ter aprendido muito com todos os senhores. E ter presidido essa comissão que chegava lá pontualmente, às 8 horas. Muitos achavam que eu era impaciente, eu sempre sou, porque eu quero tudo na hora certa. A senadora está impaciente, realmente eu quero as coisas certas. Então, muito obrigada mais uma vez, e essa posição da eleição também foi um aprendizado, porque eu conheci a equipe de Geraldo Alckmin, de extraordinário valor, de uma integridade pessoal, ele próprio, a família e todos os colaboradores dele que trabalharam no programa de governo. Eu penso que o Brasil queria outra solução. Queria outra solução, queria uma polarização, e foi isso que aconteceu. E temos que respeitar a vontade do eleitor. Terminada a eleição, no dia 28 de outubro, eu cheguei aqui, subi à tribuna e disse, o meu Estado não aceita neutralidade. E por isso,
Hoje estou apoiando Jair Bolsonaro. Foi o que eu fiz. E eu acho que isso é uma forma também de se posicionar politicamente. E eu desejo que ele acerte o governo, que faça um governo bom, que não é para eu ter o apoio como o senhor, que é do partido dele, ou que apoiou desde o primeiro mandato, do primeira disputa, do primeiro turno, mas é a convicção que temos que ter, é uma responsabilidade nossa. Temos que construir o Brasil que é para todos nós. É assim só que será um país melhor. Muito obrigado ao senhor também pela generosa referência. Muito obrigada, senador Wellington, mais uma vez. E a minha Lagoa Vermelha, um grande abraço. Breve eu estarei de volta. Senadora Ana Amélia, chamou minha atenção a uma das suas últimas frases: fiz isto pelo Brasil. É muito bom que a classe política brasileira pensasse igual. Fazemos pelo Brasil. Chega de um Brasil desunido. Vamos dar estabilidade. O Brasil não crescerá. O Brasil não será pleno de realizações se nós não nos unirmos, se nós não trabalharmos. Vamos deixar a equipe trabalhar. Vamos dar apoio, porque assim o Brasil vai se desenvolver. A nação brasileira é muito mais importante que nossas paixões, que nossas vontades, que nossas emoções. O Brasil é mais importante que nós. O Brasil é muito maior que nós, maior do que qualquer político. É o Brasil que nós temos que amar. É a nação do futuro, a nação do porvir. E para isso nós temos que construir a nação do presente. E nisso daí a senhora é um exemplo de quem pensa no futuro, quem pensa nos nossos filhos, nos nossos netos, na geração do porvir, quem pensa como patriota. Fiz isso pelo Brasil. Vamos gravar essa frase.